Próxima. Claro, é a Lilian. Essa vocês não conhecem muito bem, né? Ela vai estar compartilhando com a gente a integração do Internal Family System com EMDR. Eu já, Vamos lá, Lilian? eu já começo totalmente provocada pelas suas falas, né? Adoro. Então, sim, a gente precisa, quando a Dani fala dessa complexidade que somos, da mesma forma eu acredito que não podemos cuidar das pessoas que nos procuram também só com um único olhar. Então, a gente precisa dessa multiplicidade de olhares e de ferramentas, né? Então, é nessa busca das ferramentas que eu trago para vocês, então, essa nova ferramenta que tem feito parte da minha vida, que é o sistema familiar interno e esse diálogo, essa conversa entre o EMDR e a terapia do sistema familiar interno. Eu não sei por que, Dani, você está grandona aqui, eu não estou conseguindo botar. Você deve ter me fixado como a pessoa que está falando. Tudo bem, não preciso olhar para mim, eu preciso. Agora foi. Então vamos lá. O que eu vou trazer para vocês é um estudo muito fresquinho. Como a Dani falou, estou com ela no livro da família, do Sistema Familiar Interno, hoje então eu trago esse artigo recém-lançado e eu estou aqui também me arriscando a trazer essa conversa e esse diálogo para a gente entender como a Francine Shapiro foi incrível e com um olhar muito à frente do tempo dela, quando ela já pensa na terapia MDR como uma psicoterapia integrativa. E ela, desde sempre, é defensora desse olhar para o indivíduo, para o ser humano, né? É um ser humano múltiplo e nós precisamos, sim, de ter vários olhares, várias ferramentas para lidar com as pessoas que nos procuram, né? Deixa eu trazer aqui, então, vou compartilhar com vocês aqui. Isso. Essas bailarinas estão representando. Eu gosto dessas palavras, né? O diálogo, a conversa, mas no caso da UFS do MDR, eu fui, na medida que eu fui estudando, eu fui entendendo que existe uma dança ali e achei bastante interessante a forma de olhar para isso. O meu carro-chefe, gente, na clínica hoje é a terapia MDR, tá? Minha primeira formação é em psicodrama. Depois eu fiz terapia de casal e família, até que me deparei com a necessidade de estudar os traumas emocionais e conhecer o MDR, inclusive através das mãos do atual nosso presidente, André Monteiro, que na época psicodramatista junto comigo, fazemos parte de uma mesma federação, me convida para conhecer o MDR e eu me apaixono e me encanto, né? Eu tenho um espaço no Rio de Janeiro, o Delfos Espaço Social, há 33 anos já, então ele faz parte da história da psicologia aqui do Rio, né? E depois de um grande tragédia que ocorreu em Niterói, conhecida como a tragédia do Morro do Bumba, em contato com algumas colegas aqui, fundei, junto com algumas delas, o Espaço Psi de Desenvolvimento em Niterói. Eu sou de Niterói, dentro do MDR, então, para vocês que já estão ou estão começando ou querem começar, a gente pode galgar uma carreira, não é? Então, a gente faz o curso básico, depois a gente vai se especializando em terapeuta certificado, supervisora
certificado pelo MDR Institute. Então, como que eu chego, né, nessa integração, juntando então esse meu percurso, através de uma experiência pessoal que eu quero compartilhar com vocês. Peraí, que eu apertei o botão errado aqui. Aí. Os primeiros cursos que eu fiz do IFS, da mesma forma que os cursos de MDR são, você tem a teoria e a vivência prática do modelo, eu me disponibilizei para uma vivência. E existe dentro da gente, e eu acredito que na grande maioria de vocês existe uma partezinha extremamente crítica, exigente, né? Vou falar de vocês, vou falar de mim, né? Eu tinha essa parte, então, bem acentuada. E ela é um bocadinho chata, né? Bom, nessa experiência do sistema familiar interno, ele leva a gente a conectar com as partes e a olhar para essa parte, né? E na medida que você vai traçando um olhar específico para essa parte, em vez de querer lutar contra isso, ou brigar com esse tipo de pensamento, a proposta é o contrário, é de acolhimento, né? E na medida que a parte vai entendendo, vai se sentindo acolhida, ela relaxa, né? E vai abrir caminho para o reprocessamento, que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, os fundamentos do MDR e do IFS, eles se complementam e ambos têm a visão de que o sistema, conforme a Luciana falou lá na frente, e as colegas foram falando da parte neurobiológica, nós temos um sistema de processamento e um cérebro que ele está sempre em busca da saúde. Ele está sempre em busca de se curar, né? E essa integração na prática clínica, né, naturalmente ela traz desafios, novas possibilidades, mas como todas falaram aí, a importância do estudo, do conhecimento, né, de cada uma das abordagens, para que você possa fazer o casamento, a gente precisa conhecer um pouco não, né? Conhecer os terrenos que a gente pisa, né? Uma breve revisita que vocês já ouviram aqui, né? A importância do estímulo bilateral, muito bem colocado pelo Luciene. A rede de memória, que a Dani acabou de falar, como é importante a gente olhar para o que constrói, o que constitui, né, as nossas experiências e como elas são arquivadas no cérebro. A base da terapia MDR, que é o PAI, o processamento adaptativo de informação, né? E quando ele não está funcionando por conta de experiências difíceis da vida, é que então se encontra a barreira e os sintomas aparecem e, consequentemente, o que a gente chama dos traumas, né? Significa as feridas emocionais, tá? Francine, então, desenvolve o protocolo de 8 fases, que dá essa metodologia para que a gente vá caminhando, né? E, e trazendo segurança e eficácia para os atendimentos. O modelo do IFS traz uma coisa importante, a Dani falou, e esse contexto social é fundamental para a gente entender esse ponto, que é até eu conhecer o IFS, eu trabalhava com o paradigma da mente única, que é um paradigma que norteia todas as psicoterapias, norteia em base todos os critérios de diagnósticos, o DSMs e os CIDs, que é essa forma de olhar a mente unitária e que ela, então, quando se fragiliza e tem os sintomas, né, o nosso trabalho é tratar isso para que essa peça volte a participar de uma experiência única.
O modelo do IFS, ele traz e se embasa já numa concepção e um novo paradigma de mente múltiplas, né? E poder olhar dessa forma para o indivíduo, para cada pessoa que chega hoje no meu consultório e para mim mesma, foi uma coisa muito satisfatória, porque nos proporciona uma forma amorosa e afetiva de lidar com uma série de questões que aparecem no consultório e na nossa vida, né? Então, o Richard Schwartz, ele era um terapeuta de família, né? E na medida que ele foi estudando e entendendo e observando os pacientes, ele começou a perceber que muitos pacientes falavam de algumas, não tinha esse nome de parte, né, mas falavam de algumas questões que sugeriam que eram internalizações dessas famílias e de algumas vivências, como a Dani falou, estruturais, sociais, né? E ele então começa a nomear essas partes, entendendo que as partes protetoras, ele nomeia os gerentes, os bombeiros. Fácil da gente entender, né? O gerente é aquele que gerencia, quer manter a ordem, né? Então ele está ali para manter a ordem, organização. Ah, foi a Luciene que mostrou aquela imagem de uma mesa bagunçada e depois de um arquivozinho todo arrumadinho, né? O gerente faz isso, tá? Para proteger, deixar tudo organizado. E aí tem os bombeiros. O que o bombeiro faz? Paga fogo, né? Então, quando tem uma situação crítica, essas nossas partes, bombeiros, eles vêm também para suprimir a dor. E ele não quer que o exilado, que é essa outra parte, que é a parte dos traumas, que é a parte que carregam os fardos, as memórias dolorosas e os traumas de todas as espécies, seja os transgeracionais, os de choque, os sociais, né? Ele está ali, então, para apagar incêndios, né? Mesmo que às vezes ele vá por caminhos, né, tortuosos, como, por exemplo, um alcoolismo ou uma autolesão, né? Mas ele está ali para apagar o fogo. E o Richard trabalha com essa noção de self. Eu, às vezes falo que é a nossa parte mais adulta, né, a parte madura, mas ele chama do self, que é uma essência, né, desse adulto compassiva, né, que ele tem calma, ele tem curiosidade, ele tem uma clareza, né, então ele está de uma forma externa, né, acolhendo todas essas partes. Ah, Então, minha jornada, eu comentei um pouco, partiu de uma experiência pessoal, né? E eu queria entrar rapidamente nas questões dos traumas, né? Quando a gente faz o curso de MDR, deve ter algumas pessoas, ou alunos, ou recém-formados aqui, o protocolo básico, a gente escuta muito falar assim, olha, você vai praticar agora, mas não pega os casos complexos, porque vocês ainda não têm ferramenta para isso. Desde que eu comecei a estudar o MDR, eu pensava assim, gente, mas existe caso fácil na nossa clínica? Acho que não, né? Então, essa pergunta sempre foi instigante para que eu pensasse sempre na questão dos traumas complexos. Ah, por que que eu falo isso? Porque, como a Dani falou, outros colegas falaram, quando uma situação muito grande acontece, né? O nosso sistema entra em alerta e a gente está lá, arma para fugir ou lutar. Porém, quando essa sobrecarga é maior ainda, né, a gente colapsa, né? Então, tem um sistema de congelamento e o outro de dissociação. Então, é nessa dissociação que entra o trabalho da conversa entre MDR, terapia, no sistema familiar interno. O trauma interrompe o fluxo e ambos os modelos criam condições para restaurá-lo, cada um no seu caminho.
Quando a gente olha para a resistência, e quem trabalha seguindo o protocolo, principalmente na etapa de reprocessamento, a gente encontra algumas barreiras, né? Então, a gente pode entender a resistência como um bloqueio ao protocolo, né? A gente pode entender uma tentativa, de forçar o processamento a acontecer, e às vezes o cliente não consegue entender por que que ele não consegue, né? Eu já escutei algumas pessoas falarem assim, não, Lilian, acho que isso aí não é para mim, né? Porque ele não sentia que o processamento estava avançando. Mas quando a gente olha com a lente do IFS e a gente olha para ali com a lente das partes, a gente entende que a resistência é uma parte protetora, tá? É uma ameaça que acontece, que chegou e para proteger o contato com aquele exilado, com aquele trauma, com aquela dor, né? Essa parte aparece, né? Você pode perguntar o que que você precisa para se sentir seguro, para avançar e olhar, né? E aí é um diálogo entre essa parte resistente com esse paciente, com o self, né? Para que essa parte, se sentindo segura, abra espaço para a gente adentrar ao reprocessamento. Então, a linguagem do IFS, ela cria uma aliança muito rica, onde o terapeuta modela a presença, né, na relação com o paciente, na relação com as partes, e após ah, o reprocessamento, a gente encontra, então, essas partes exiladas que carregavam trauma, integradas no sistema com cuidado e sentido existencial. Eu acho que o IFS traz um pouco para fora. O MDR está muito interno, a gente faz a integração, a gente faz as crenças positivas, né? E isso se explicita nas partes e no self do paciente. Os desafios dessa integração, né, são dois modelos que são robustos, né, em termos de sustentação teórica, né. Eu gosto muito dessa palavra humildade, né, porque quando a gente se coloca nessa posição e na posição também do não saber, a gente amplifica, né, essa condição de aprendizagem e de crescimento. Uma coisa importantíssima a vocês todos: a supervisão é algo fundamental, né? Então, muita gente faz os cursos e vão dando cabeçada e vão procurando, né, colegas, mas a supervisão, ela traz um olhar da experiência, ela traz um olhar, né, que norteia o trabalho, de quem está começando, né? E tolerância à incerteza, gente. Nós vivemos num mundo de incertezas, Edgar Morin já falava sobre isso, né? E a gente precisa lidar com isso, e esses modelos nos acolhem nesse sentido, né? A felicidade desses modelos é conhecer profundamente cada abordagem, né? Antes da gente casar, você não casa com a primeira pessoa que você viu na esquina, né? Então, assim, para casar, a gente precisa conhecer um pouco, né? Saber alguns defeitos, algumas qualidades. Da mesma forma, são as nossas teorias, as nossas abordagens. A gente precisa conhecer para saber como integrar, né? E o cliente, como guia, é o sistema interno que indica qual modelo chamar em cada momento, né? A integração do FS com o MDR não é um destino, é uma prática viva, em constante evolução. Cada cliente nos convida a aprender de novo, a dançar com presença e cura. Eu fui muito feliz quando eu comecei a pensar nessa integração, e a gente vai buscar referências, né? Encontrei no site da Associação Inglesa de MDR uma terapeuta de MDR chamada Annabel McGrath, que já apresentava artigos e relatos de caso sobre esse casamento, né? Depois eu deixo para vocês as referências, porque vale
quem quiser ampliar, no tratamento dos traumas complexos, o IFS é um bom parceiro do MDR. Ah, é muito conteúdo, é muita coisa para a gente falar em tão pouco tempo, mas o principal dessa. Deixa eu tirar aqui. O principal dessa conversa que eu queria trazer com vocês é, para quem está começando, primeiro a gente precisa estudar o MDR, incorporar essa abordagem, tá? Porque ela é incrível. Depois que você tiver com essa habilidade, e aí a gente faz os casamentos, né? Hoje eu me considero uma pessoa extremamente feliz com todos os casamentos que eu escolhi fazer na minha vida, onde eu começo com o psicodrama, né? E a terapia familiar sistêmica. São duas abordagens que me trazem um olhar relacional, né? E quando eu encontro o MDR, o Brain Spotting, a psicotraumatologia que eu fiz com o foco da experiência somática, a gente começa a fazer esse mergulho na neurobiologia, na neurofisiologia, né? Um mergulho mais para dentro. E ter essa conversa que a Dani falou, dessa. ah, o trauma não está só aqui, né? Ele vem de fora. A gente vive nessa sociedade constantemente sendo afetadas, sendo impactadas por tantas questões que, ainda bem agora, estão eclodindo, estão vindo à tona, e que nós, psicólogos, somos seres políticos, sim, e precisamos ter esse olhar sem intervir no outro, né? Seja em questões de gênero, de raça, de religião, a gente precisa ter o olhar, mas respeitando cada passo desse nosso paciente, né? Bom, em termos gerais, era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Esse artigo está no livro que a Dani está participando, a Aline também está participando. Fizemos um lançamento em São Paulo e vamos fazer um lançamento no Rio. Depois a gente fala com vocês sobre isso. Liana, Obrigada pela apresentação, a você e a todos, né? Para mim é uma oportunidade, porque eu sou novinha no MDR, acabei de nascer no MDR. Fiz a formação básica esse ano, enfim, entrei no curso avançado, nem sabia que tinha grupo de MDR aqui no Rio, foi uma foi felicidade te muito bom a gente ter encontrar. se encontrado naquele espaço. É, muito. E assim, eu achei muito interessante, o IFS é uma coisa que eu não conheço ainda, mas que eu ouço falar e eu sou meio curiosa, então, na verdade, são duas perguntas. Uma, já existe formação de IFS aqui no Brasil? E a segunda, assim, porque eu venho de múltiplas formações, mas a mais, eu já falei isso com você, a mais longa para mim foi uma psicanálise mais relacional, ferenciana, que eu até vejo algumas proximidades com as terapias de trauma, também faço formação em SE, né, e fiz em Brain Spotting, mas a minha pergunta é sobre essa integração, né, porque eu acho que a gente vai bebendo de várias fontes. Para mim, o MDR, sem dúvida, é a mais potente, mas como é que. É a que mais me encantou até agora. Eu estou ainda no estado de apaixonamento. Uhum. Mas como é que você e como é que você vê essa questão dessa integração com as outras abordagens que a gente vai estudando, né? Eu sempre estudei muito, como eu falei, né, os traumas complexos, né? E até eu não encontrar o IFS, né? A gente lida muito com isso, principalmente no momento do reprocessamento, onde às vezes um paciente desconecta e fala de uma outra coisa, ou tem um sistema interno que traz assim um sono muito profundo, e às vezes a gente não consegue mesmo avançar porque o paciente chega a dormir, a cochilar, né? Quando eu entendi que isso eram partes protetoras, esse sistema, a minha forma de trabalhar é: eu paro o reprocessamento, convido o paciente a olhar para essa parte, para entender o que que aconteceu, né? Quais são os receios, né?
do caminho que a gente estava seguindo, que essas partes vêm para proteger. Antes eu já faço um pouco de psicoeducação, tá, Liana? Quando o paciente chega para mim, eu falo da minha forma de trabalhar, né? Como o MDR funciona, né? E das minhas outras ferramentas que eu vou usando sempre que necessário, né? Então eu faço essa parada para olhar para essa proteção que hoje eu entendo como uma parte protetora, né? E a gente trabalha, então, o FS tem um protocolo também de trabalho, estabelecer uma relação com essa parte, entender de onde ela vem, quando começou, e muitas vezes a gente vai chegar em situações bem precoces do trauma, através de uma parte, tá? Quando a gente pede permissão e compreende essa parte, se ela permite que a gente avance, aí eu volto para onde eu parei e continuo o reprocessamento, né? O que eu tenho percebido é que nessa conversa com as partes, eu reduzi as resistências bastante. Na fase 2 do MDR, onde a gente faz a preparação, né? Esse paciente, ele já está consciente das partes dele, porque a gente faz um mapeamento das partes dele. Então, quando eu falo dessa dança, é porque eu percebi que é um acolhimento muito interessante, sabe? Dessas duas abordagens, e que veio a favorecer bastante o resultado do MDR nos casos de traumas bem complexos, né? Por favorecer esse acolhimento, né? O FS traz uma amorosidade, sabe? Quando você acolhe e não briga, né? Não fica brigando comigo. Ai, Lilian, para de ficar criticando o outro, ou para de ficar exigindo demais da pessoa. Não adianta eu ficar brigando comigo. Eu preciso chegar no momento e entender de onde que vem isso, qual é a necessidade disso, para quê, né? E a gente vai acabar encontrando a origem dessa parte, possivelmente do trauma. Obrigada pela pergunta, Eliana. Tem formação? Essa parte já tem Não, formação no Brasil? existe um grupo estudando isso, não tem formação de FPS no Brasil, só fora, mas a de MDR nós temos várias formações, na associação a gente encontra os cursos disponíveis para quem está aqui e está se apaixonando, porque é apaixonante, né? E despertando a parte curiosa que tem dentro de cada um de nós, como terapeuta. Vamos ver se a gente amplia essa corrente dos terapeutas de MDR no Brasil. Meninas, eu não consigo ver chat ao mesmo tempo que eu falo. Tem alguma questão aí que queiram se esclarecer? Eu botei, Lili, agora aí o link para quem quer saber sobre os cursos de formação da Perfeito. associação. Botei o link. É uma associação democrática. Ok, gente. Tem uma pergunta aqui no chat, que é: Hum. você mapeia as partes antes? Como você faz isso? Do Antônio Carlos. Então, Antônio Carlos, eu já trabalho na fase 2 do protocolo básico, né? Onde a gente trabalha recursos, faz psicoeducação. Então, nessa fase 2 eu já mapeio as partes, né? Eu já sondo, eu explico o que que significa, como que é, e que a gente vai usar também esse recurso de olhar de uma forma acolhedora para as nossas partes dissociadas, né? Se a gente falar então em termos técnicos, né? O trauma complexo, como a gente viu no sistema, ele traz o processo de dissociação. E muitas vezes, gente, essa dissociação, ela vai de um grau menor, né, até um grau alto de transtorno de identidade, e a gente poder olhar para isso como as partes, né? Uma parte que faz autolesão, uma parte tem os transtornos, o déficit de atenção, como vimos aqui, uma parte que precisa ficar acelerada no comportamento, né? Então, se a gente começa a olhar isso como partes protetoras de algo que precisa ser visto,
é bastante interessante. E aí eu faço isso na fase 2 do protocolo básico. Por isso, assim, que não é duas coisas soltas, né? Não é uma ou outra coisa. É realmente uma dança, é realmente um casamento bastante rico que eu tenho feito na minha prática clínica. O MDR é sensacional por isso, né, Lília? Ele consegue agregar várias abordagens, né, como você falou, do psicodrama. Então, assim, cada um que está começando agora, se apropriar cada vez mais do MDR, né, entrar no site da associação, ver os cursos de formação para se apropriar do MDR e aí poder agregar, né? Porque a gente não consegue fazer bolo sem saber a receita básica. Senão a gente acaba não conseguindo nenhuma coisa nem outra. Então, É isso mesmo. vamos focar em aprimorar mais, introjetar mais o conhecimento do MDR. É isso mesmo. E o que é, Arrasei te apresentando? e o que é interessante, eu acho que você está falando é super interessante, porque assim, não tem como mais, Tânia, terapeuta, psicólogo, não olhar para a neurobiologia, não conhecer a neurociência. Mesmo para quem faz TCC, terapia de família, psicanálise, precisa conhecer o que acontece, porque os resultados não vêm do além, né? E os não resultados também, tá? Então, quantos e quantos pacientes fazem terapia sem obter resultados? Tá? Hoje eu falo com muita convicção. As terapias de fala, elas podem trazer compreensão, mas não curam. Não, raramente vai eliminar sintoma, né? Então a gente precisa, sim, que os psicólogos se aprofundem nesses conhecimentos do funcionamento do cérebro. Sensacional, muito bom. Agora Ok, vamos para a Cristina, já por causa do passei, tempo. eu já passei meu tempo. Então vamos lá, Cris.